E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com as nossas aulas de química, na nossa aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre lei dos gases. A gente falou sobre a lei que funciona em relação ao volume dos gases. Como é que os gases funcionam? Quando você expande esse gás, ele vai expandir o ambiente que ele está. Quando você diminui esse gás, ele vai diminuir o ambiente que ele está, certo? Então a gente viu que os gases eles podem sofrer diversas transformações, certo? Sem sair do seu estado gasoso. Transformações. Essas transformações estão ligadas a alguns fatores. 3 fatores para ser mais específico. 4 se você levar em consideração a própria massa do gás. Então vamos lá, olha só. A gente pode falar sobre a massa do gás. A gente pode falar sobre a temperatura. A gente pode falar sobre a pressão. E a gente pode falar sobre o volume. Mas o que é que essas coisas têm a ver em comum? A massa do gás, porque a gente sabe que existem elementos químicos que se tornam gases que eles podem ser mais leves ou mais pesados. Elementos químicos que são mais pesados, eles exercem maior pressão. Por exemplo, um gás mais denso, ele exerce uma pressão maior onde ele está, certo? Então, a massa vai depender de qual gás a gente está trabalhando. Agora, esses 3 conceitos aqui, eles funcionam muito parecidos de acordo com todos os gases, certo? Eles vão funcionar relativamente iguais para todos os gases, independente de qual gás seja. Vamos começar falando um pouquinho sobre um gás fictício. Imagina que nós temos aqui dentro um recipiente e repare que esse recipiente tem moléculas gasosas. Como a gente viu na nossa última aula, as moléculas gasosas elas estão em constante movimento. Toda matéria, seja sólida, líquida ou gasosa, ela sempre está se movimentando. Quanto menos sólida, mais movimento. Então, sólido se movimenta, mas movimenta pouco. Líquido se movimenta intermediário. Gasoso se movimenta bastante. Então, essas moléculas aqui dentro, elas estão se movimentando bastante. Elas estão o tempo inteiro indo para todas as direções. Consequentemente, elas estão se chocando umas com as outras. E quando uma molécula se choca uma com a outra, ela fica ainda mais rápida. Ela se bate como se fossem bolinhas de gude. Imagina que você tem uma caixinha cheia de bola de gude. E aí essas bolas de gude, elas estão rolando para todas as direções. Quando uma bolinha bate na outra, ela volta com mais velocidade. Então, quando uma se choca com a outra, ela volta com mais velocidade. E onde é que elas estão se batendo com constância? Nas paredes do recipiente. Elas se batem uma na outra e aí vão lá e se chocam com as paredes do recipiente. Esse choque que elas fazem com as paredes do recipiente é o que a gente chama de pressão. Então, por exemplo, por que é que quando você compra um refrigerante e ele ainda está cheio do gás, antes de você abrir, você aperta e ele está bem duro? Você aperta a garrafa de refrigerante e ela está rígida, você não consegue amassar a garrafa de refrigerante quando ela está tampada. Por quê? Porque esse gás que está ali dentro, ele está se movimentando e aí ele está se chocando contra a parede. Tanto é que se você balança uma garrafa de refrigerante, você aumenta essas colisões que estão acontecendo lá dentro e aí você vai aumentar a pressão lá dentro. Então, se você pegar uma garrafa de refrigerante, como é que você pode testar, saber se aquela garrafa vai derramar ou não? Você balança ela e quando você balança ela, você vai agitar, certo? Então, como é que você vai saber se essa garrafa já está balançada ou não? Você aperta a garrafa. Se ela estiver bem dura, é porque aquele gás vai sair de lá de dentro com muita velocidade, porque ele está se chocando bastante com as paredes, ele está exercendo uma pressão. O recipiente onde ele está inserido, ó, esse recipientezinho amarelo, é o volume onde ele está inserido. E a temperatura na qual esse recipiente está submetida é a temperatura também do gás. Então, professor, se a gente vai falar sobre transformações, a gente vai falar sobre mudanças na pressão, ou no volume, ou na temperatura. E o que é que acontece com cada um deles? Então, imagina que esse gás partiu de uma situação inicial, onde ele tinha uma pressão,
um volume e uma temperatura. Reparem, pessoal, é muito importante vocês saberem que onde existe movimento, existe temperatura. Então, se essas moléculas estão se chocando aqui dentro, se elas estão se movimentando aqui dentro, é porque elas têm uma temperatura. Tanto é que quanto mais frio, mais sólido. Quanto mais sólido, menos movimento. Então, quanto mais calor tem aqui dentro, maior é a pressão, consequentemente, por causa do movimento. Então, o que é que vai acontecer aqui se eu aumentar a pressão desse recipiente? Ou seja, eu faço com que essas moléculas agora se choquem com mais velocidade ainda. Ó, eu vou aumentar a pressão desse recipiente. E esse recipiente ele não consegue se mover, tá? Ele não cede. As moléculas vão começar a bater com mais força ainda e ele vai continuar firme. O recipiente não quebra. Então, o que é que está acontecendo aqui dentro? Está tendo um aumento do movimento. Se está tendo um aumento do movimento, está tendo um aumento da temperatura. Então, quanto mais forte é a pressão, se o volume não mudar, como o recipiente está parado, mais forte é a temperatura. Então, se eu aumento a pressão e não mexo no volume, eu aumento a temperatura. Isso aqui é chamado de transformação isovolumétrica. É quando um gás sofre uma transformação que muda a sua pressão e a sua temperatura, mas não o seu volume. O seu volume continuou o mesmo, ou seja, o recipiente continuou ali parado, certo? Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que ao invés de colocar mais pressão, ao invés de agitar esse gás, eu fiz o seguinte, eu fui lá e aumentei o volume dele. Eu peguei esse recipiente e expandi. Então esse recipiente, que antes era pequenininho, agora ele vai ficar muito maior, ou seja, eu aumentei o volume. Vocês concordam comigo que se eu aumentei o volume, o espaço que as moléculas vão ter para se movimentar vai ser maior? Então, se as moléculas vão ter mais espaço para se movimentar, elas vão se chocar menos, elas vão se bater menos. Se eu peço para vocês saírem correndo em uma sala pequena, vocês vão se bater muito. Agora, se eu peço para vocês saírem correndo em uma sala grande, as chances de vocês se baterem são pequenas. Então, se diminui os choques, se não está tendo contato um com o outro, então não está tendo muito movimento. Quanto menos movimento, menos pressão. Então, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Veja que o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando apenas pressão e volume. Eu não estou alterando a temperatura. Essas transformações onde eu não altero a temperatura, eu vou chamar de transformações isotérmicas. Certo? Eu aumentei a pressão, o volume, diminuí a pressão. Esses dois se transformaram. A temperatura continuou a mesma. Então, eu chamo isso de transformação isotérmica. Certo? E aí, para a gente finalizar, o último exemplo. Se eu mantenho, olha só, o meu recipiente do jeito que ele está, mantenho o meu recipiente. E aí, eu não vou alterar a pressão. Olha, não vou alterar a pressão. Eu vou expandir o meu volume, mas eu quero que a pressão continue a mesma. Mas, professor, não tem como. A gente viu que quando você expande o volume, as moléculas vão se bater menos. Então, a pressão ela vai diminuir. Ela deveria diminuir. Então, mas se eu aumentar o volume e colocar mais calor aqui dentro, ó, olha o fogo. Colocar mais calor aqui dentro, eu estou agitando ainda mais. Lembra? Quanto mais calor, mais movimento. Então, eu quero que essa pressão não diminua. Eu aumentei o tamanho, mas eu não quero que a pressão diminua. O que é que eu faço? Eu coloco essas moléculas para se baterem mais. Então, se eu quero que elas se choquem mais, eu vou aumentar o calor ali dentro. Quanto mais calor, mais movimento. Então, mesmo que o recipiente esteja maior, agora as moléculas estão se movimentando muito mais rápido. Então, elas vão se chocar. Lembra do exemplo da sala? Olha só, eu pedi para vocês andarem em uma sala pequena. Vocês estavam se batendo, alta pressão. Aí eu pedi para vocês agora andarem em uma sala grande e vocês não estavam mais se batendo, baixa pressão. E eu não quero que a pressão abaixe.
Então, o que é que eu faço? Se eu quero que vocês continuem se batendo, eu coloco vocês em uma sala grande e aí eu digo assim, ao invés de vocês andarem, vocês vão correr. Ou seja, mesmo que a sala seja grande, como agora vocês estão correndo, as chances de vocês se baterem são maiores. E o que é que eu faço para colocar uma molécula para correr? Eu aumento a temperatura. Então, se eu aumento o volume e quero manter a mesma pressão, eu aumento a temperatura. Veja que agora é uma transformação que mudou o volume e a temperatura, não mudou a pressão. Isso é uma transformação isobárica. Certo? Então, esses são os 3 tipos de transformação que um gás pode passar. Uma transformação que altera apenas a pressão e volume, mas não altera a temperatura. Uma transformação que altera a pressão e a temperatura, mas não o volume. Ou uma variação que muda o volume e a temperatura, mas não a pressão. Certo, pessoal? Eu sei que esse assunto é um pouco complicado de entender, porque vocês têm que usar bastante a imaginação. Mas qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e a gente se vê na nossa próxima aula.